República, a Diana FM, o programa mensal com os deputados eleitos pelo Círculo de Évora. Esta semana, este mês, melhor dizendo, este mês contamos com a participação de João Oliveira, do PCP, e Norberto Patinho, do PS, a quem agradeço mais uma vez a disponibilidade. Muito obrigado pela vossa participação na Praça da República. Ora, essa. Boa tarde. Da minha parte, eu é que agradeço. E da minha e da ida. Portanto, eu acho que é uma iniciativa que, portanto, já por várias vezes temos referido que é referência, em termos até do jornalismo, da rádio em Portugal, e acho que temos que fazer um esforço todos para lhe dar continuidade, porque acho que é um bom exemplo. Exatamente. Muito bem, vamos lá então partir para as notas de abertura. É o João Oliveira a começar. Boa tarde mais uma vez, João. O que é que quer destacar neste início de programa? Bem, eu talvez destacasse duas matérias que vão certamente ocupar algum espaço da nossa agenda nos próximos tempos e que têm a ver com questões não tanto locais, mas mais questões nacionais, que vão marcar a agenda nos próximos tempos. A primeira tem a ver com as questões da vacinação, havendo esta perspectiva de estar agora disponível a vacina, ou várias vacinas para a Covid, e de se começar a iniciar esse processo também em Portugal já em janeiro do próximo ano. Isso vai naturalmente colocar uma exigência grande do ponto de vista dos serviços de saúde, uma exigência grande do ponto de vista de toda a estrutura que é preciso organizar e montar para dar cumprimento a esse plano de vacinação que o Governo já adiantou, e no Alentejo, e em especial no Distrito de Évora, isto vai colocar uma exigência duplamente acrescida. Eu diria duplamente acrescida porque procurar fazer uma vacinação a uma escala tão alargada quanto aquela que está identificada já é só por si um grande desafio e uma grande exigência para os serviços de saúde em qualquer parte do mundo, e portanto Portugal não é exceção, mas eu diria que numa zona onde os grupos de risco têm um peso tão grande quanto têm no Alentejo, isso vai naturalmente colocar uma exigência duplamente acrescida, porque de facto o peso da população idosa no Alentejo é muito grande, e portanto isso vai exigir da parte dos serviços de saúde uma cobertura, digamos assim, que proporcionalmente será mais significativa do que noutras regiões do país. E isso vai colocar exigências não apenas das próprias regras de funcionamento e das condições de funcionamento dos serviços de saúde, mas até na identificação de universos como, por exemplo, dos lares, em que é preciso chegar a muitos idosos que estão nos lares e chegar a eles rapidamente para garantir que a sua vacinação corresponde à prioridade que está identificada em termos de grupo de risco. E, portanto, esperemos que possam também, entretanto, ir surgindo mais alguns elementos que deem confiança às pessoas relativamente à vacinação e à opção pela vacina, porque eu julgo que neste momento esse é também um dos grandes desafios, é dar às pessoas elementos de confiança, de segurança, para que se possam vacinar, possam fazer essa opção de se vacinar, com a importância toda que isso tem depois para o resto da comunidade. Uma outra matéria que eu julgo que vai continuar a marcar também a ordem do dia, não apenas neste final de ano, mas na entrada no próximo ano, é a questão da TAP e a situação que está criada na TAP e a necessidade de encontrar uma solução que garanta que a recapitalização da TAP não é feita à custa da diminuição do papel da empresa, da redução da empresa a um mínimo de insignificância que a torne não apenas incapaz de corresponder àquilo que o país dela espera, mas também, de alguma forma, deixá-la mais vulnerável para que qualquer grande companhia da aviação internacional, particularmente europeia, possa fazer da TAP uma sucursal. Nós sabemos que os apetites são muitos, particularmente da parte de grandes companhias aéreas como a Lufthansa, Ibéria ou outras, que de um ponto de vista europeu têm uma dimensão muito significativa e que olham sempre para a TAP com algum apetite, e portanto é preciso que o governo português tome uma decisão de defesa da empresa, de defesa do papel estratégico que a empresa tem que cumprir na economia nacional, no serviço às nossas comunidades no estrangeiro, no serviço que tem que prestar para garantir o reforço de alguns setores económicos e nas ligações económicas que também por via das ligações aéreas são reforçadas com outros países, particularmente com os países de língua portuguesa. Portanto, esperemos que o Governo não ceda a esta tentação de deixar nas mãos da União Europeia e da Comissão Europeia uma decisão que na verdade só cabe ao Governo português e que é uma decisão inteiramente nacional, porque deixar essa decisão nas mãos da Comissão Europeia está à vista o que é que dá: despedimentos, a redução da frota, a redução das linhas aéreas, das rotas da TAP, e portanto isso não serve o interesse nacional. O que serve o interesse nacional é verdadeiramente a recapitalização da empresa e a sua preparação para que ela no futuro corresponda
àquilo que dela se espera, sabendo nós que esta crise que atinge a TAP, que não atinge só a TAP, está a atingir toda a aviação a nível mundial, todas as companhias aéreas estão a sofrer com a situação que resulta da pandemia e, portanto, esperemos que no imediato essa recapitalização assegure essa resposta imediata que é preciso garantir, mas que também a prazo as condições que sejam definidas para a TAP permitam que ela cumpra o papel que o país dela espera. Muito bem, peço agora ao Norberto Patinho as suas notas de abertura. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, uma saudação especial para si e Sérgio, que há tempos que não estava consigo. Um abraço ao João e uma saudação também a todos os nossos ouvintes, de quem estamos agora mais afastados, não estamos tão periodicamente com eles, mas é sempre um prazer estar perante aqueles que confiaram em nós e que merecem de nós toda a atenção para explicarmos a nossa versão de alguns factos que se passam na Assembleia da República e a nossa opinião sobre muitos dos que se passam e das situações que se colocam em termos nacionais. Partilho das preocupações que o João aqui trouxe como notas. Julgo que são dois temas de maior importância e que devemos prestar a máxima atenção nos próximos tempos, mas gostava também de deixar aqui uma palavra, uma figura que nos deixou há pouco tempo, o Eduardo Lourenço, um filósofo e ensaísta, uma voz maior da cultura e do pensamento português, faleceu e julgo que é merecedor da homenagem de todos nós e pelo seu permanente compromisso cívico e político. Foi um cidadão ativo, comprometido com a vida e até há bem pouco tempo fez parte do Conselho de Estado, era Conselheiro de Estado no momento em que faleceu. Uma palavra também de simpatia, de agrado e de incentivo à GNR, a GNR que recentemente comemorou o seu aniversário no nosso distrito e que, portanto, através de as suas sessões de hipoterapia, portanto, tem permitido, portanto, a crianças e a pessoas com deficiência terem uma atividade que lhes ajuda, portanto, em que torna o cavalo como elemento facilitador e capaz de alterar a resposta do sistema nervoso central da pessoa com deficiência e promovendo vivências que são extraordinariamente importantes para o desenvolvimento de competências motoras, cognitivas, comunicativas e psicossociais. Deixar aqui duas breves palavras, mas importantes palavras, para as nossas autarquias do distrito, para as nossas instituições de solidariedade social, que de uma forma exemplar têm correspondido àquilo que são as necessidades das nossas populações locais em cada momento terrível que temos passado ao longo destes largos meses, com iniciativas que vão muito para além das suas competências normais, quer uns, quer outros, mas com uma total envolvência quer dos funcionários e dos trabalhadores autárquicos, quer dos funcionários e trabalhadores das IPSS, têm dado uma resposta adequada e uma resposta muito positiva que tem ajudado a minorar os impactos negativos que esta pandemia nos trouxe. Vamos então para o principal tema escolhido para o programa de hoje, a situação da pandemia da Covid-19 em Portugal e a renovação do estado de emergência. Entrou hoje em vigor esse novo período de 15 dias, mas já sabemos que será renovado no final destes 15 dias por outros 15. O PCP tem-se manifestado contra este instrumento. João Oliveira, quer explicar porquê e dar a sua opinião sobre a situação da pandemia, se havia outras alternativas? Bem, começando por partes, nós temos de facto tido uma posição contrária a esta declaração do estado de emergência que se voltou a insistir agora em novembro, por considerarmos que aquilo que era efetivamente necessário, que era combater, era travar a epidemia, depende sobretudo de medidas que não têm nada a ver com o estado de emergência. Portanto, o reforço dos serviços de saúde, particularmente o reforço das estruturas de saúde pública
são decisões e medidas que têm que ser tomadas para lá do estado de emergência, e o estado de emergência nada tem a ver com isso, nem nada influencia isso. E para além disso, as medidas que têm sido tomadas acabam por ter consequências, impactos do ponto de vista económico e social, que são muito complicados e cada vez mais difíceis de gerir e cada vez mais difíceis de encaixar numa realidade nacional cada vez mais marcada também por essas dificuldades que resultam quase como danos colaterais da epidemia. Ou seja, não propriamente danos resultantes do mal, mas danos resultantes da cura. Nesta última vez tivemos ainda por cima um elemento que acrescenta ainda mais objeções àquelas que já tínhamos. É que os próprios epidemiologistas, na última sessão no Infarmed, reconheceram que os dados dos contágios começaram a reduzir-se ainda antes da declaração do estado de emergência. O que significa o quê? Que os portugueses, perante a evolução da epidemia e perante os apelos que foram feitos pelas autoridades de saúde, pelo Governo, pela Direção-Geral de Saúde, por todos aqueles que fizeram sinalizar a necessidade da verificação dessas medidas de maior contenção, cumpriram as medidas de contenção, respeitaram as medidas de contenção e os casos de contágio começaram logo a baixar, mesmo antes de ser declarado o estado de emergência. Ora, se as medidas, e mais ainda por cima, na sessão de Infarmed ainda houve outra questão que foi sublinhada com algum ênfase, que eu julgo que é importante também ter em consideração, que é a constatação de que aquelas decisões que foram tomadas da proibição de circulação entre concelhos parecem não ter resultado em diminuição de contactos. Aquilo que os epidemiologistas dizem é que os dados de rastreabilidade que existem e que é possível identificar a partir das operadoras móveis, mostram que o facto das pessoas não poderem transitar de um concelho para o outro não significaram ainda assim menos contactos com outras pessoas. É com outras pessoas naturalmente dentro do mesmo concelho, muitas vezes dentro do mesmo agregado familiar, mas não significaram uma redução do número de contactos que era o objetivo que essa medida pretendia. Ora, a questão que nós colocamos é esta. Se as medidas, primeiro, se não há certeza de que as medidas que são decididas a coberto do estado de emergência produzem o efeito pretendido. Se, ainda por cima, uma boa parte dessas medidas deve ser tomada e tem que ser tomada à margem do estado de emergência, porque elas não têm nada a ver com o estado de emergência, têm a ver com outro tipo de medidas que não dependem do estado de emergência. Se, ainda por cima, as medidas restritivas do estado de emergência têm como consequências a ruína de setores inteiros, da restauração, ao comércio, à hotelaria, ao turismo, ao pequeno comércio de retalho, os pequenos negócios que vão sendo feitos de prestação de serviços que acabam por sofrer um impacto pesadíssimo destas medidas restritivas. Se isto tudo é assim, porquê é que se insiste no estado de emergência? Porquê é que não se concentra a atenção naquilo que é verdadeiramente essencial, que são as medidas de prevenção da doença, as medidas de prevenção individual que cada um tem que assumir, mas também as medidas de pedagogia dessa prevenção, as medidas de fiscalização e definição de normas para que essa proteção funcione? E porquê é que não se faz isso em vez de se andarem a aplicar restrições que depois têm como consequências impactos económicos e sociais que nós nem sequer temos em condições de poder estimar? Muitas circunstâncias nós estamos agora a ver com estas medidas que foram anunciadas agora pelo Governo para o período do Natal e da passagem de ano. Nós já começámos a receber no grupo parlamentar relatos de microempresários que ainda tiveram apanharam um pancadão que apanharam naqueles primeiros período do confinamento, ficaram à espera que o verão ainda assim pudesse compensar alguma coisa. O verão não correu exatamente como estavam à espera e, portanto, não deu para compensar tudo, mas ainda assim deu para manter alguma atividade aberta. Entretanto, com estas medidas que foram agora decididas, muitos deles viram-se limitados novamente na possibilidade de exercício das suas atividades e agora com estas restrições que se mantêm durante o período do Natal e do Ano Novo, alguns estão mesmo a decidir que vão passar este período e vão fechar portas e em 2021 já não vão estar abertos porque não têm sequer expectativa em relação ao futuro de como é que as coisas podem evoluir e para ficarem sujeitos a manterem a atividade e depois serem confrontados com medidas destas, mais vale fechar a porta do que continuar a suportar encargos que depois não têm como pagar. E isto, o nosso receio é que isto possa ser de facto a realidade de milhares de pequenas e médias empresas. Nós naturalmente vamos recebendo os relatos de algumas individualmente, vamos recebendo os relatos das associações e das confederações dos vários setores, particularmente com a ARESP temos tido uma ligação muito frequente para procurar identificar não apenas os problemas, mas também soluções para os problemas que nos vão sendo
que nos vão sendo propostas, mas com outras associações e outras confederações vamos fazendo essa identificação desses problemas e a questão que fica é esta: o que é que vai acontecer a estes setores inteiros? Sobretudo perante a incerteza daquilo que vai ser o ano 2021, a vacinação ainda assim dá aqui tem um fator positivo, né? Dá algum alívio e alguma esperança que o ano 2021 possa ser melhor. Agora, nós já sabemos, porque isso também já foi dito, que não vamos ter, provavelmente até ao terceiro trimestre do ano, aliás, até ao terceiro quadrimestre do ano, não vamos ter provavelmente a questão da vacinação num nível que permita que as pessoas possam ficar descansadas em relação à questão da epidemia. O que significa que vamos, pelo menos durante mais um ano, ter que manter algumas cautelas, algumas medidas de segurança sanitária que são absolutamente imprescindíveis. Se isso vai ser assim, e se esse elemento é o dado objetivo que podemos partir, qual é a confiança com que se pode manter a atividade a funcionar se depois, perante o estado de emergência, as declarações do estado de emergência são introduzidas este tipo de medidas que fragilizam a vida económica e a vida social a este ponto, que geram desemprego, que geram a ruína e a falência das micro, pequenas e médias empresas, que são mais de 90% do nosso tecido económico. E, sobretudo, o drama com que nós agora começamos a ser confrontados é que estas dificuldades todas e estes problemas que resultam destas medidas têm esta dimensão, mas ainda por cima não há nenhum elemento racional que justifique uma coisa destas. Eu já na intervenção que fiz na Assembleia da República aqui há quase um mês, quando foi da renovação do estado de emergência, coloquei esta questão, mas talvez agora ela possa ser até colocada com mais evidência a partir da situação do Natal. Uma família de 10 pessoas que vá fazer o jantar de Natal a um restaurante não estará em melhores condições de segurança sanitária do que se tiverem os 10 metidos em casa? Pergunto eu. Haverá alguma família que tenha hoje nas suas casas as condições de segurança sanitária que tem um restaurante? De distanciamento, de higienização dos espaços, de desinfecção, de separação das pessoas, de redução de lotação. Alguma família tem hoje em casa condições de segurança sanitária melhores que as de um restaurante? Então, isto não devia permitir que as questões que agora se colocam como exceção para o Natal se pudessem considerar de forma mais permanente em relação à restauração, por exemplo. Mas se nós formos falar do comércio a retalho, é a mesma coisa. Nós não entramos hoje numa loja onde não haja a preocupação de toda a gente ter máscara, de haver um cumprimento da lotação das pessoas que podem estar naquele espaço, de desinfecção das mãos, de desinfecção dos espaços que são de utilização comum. Ou seja, há hoje uma preocupação de segurança sanitária em variadíssimos setores de atividade que dão às pessoas um sentimento de segurança na sua frequência. E a pergunta que se faz é: porquê é que, se isso é assim, porquê é que se impõem medidas restritivas como aquelas que estão a impor, com as dificuldades todas que isso depois gera? É que vai ser muito difícil nós recuperarmos. Em alguns setores vai ser muito difícil o país recuperar da pancada que pode estar a levar com estas medidas em excesso que estão a ser tomadas. Eu não diria excesso, porque não é uma questão de excesso, é uma questão de desadequação das medidas que são decididas, da forma como elas são tratadas e, sobretudo, da coberta do estado de emergência. É verdade que no orçamento para 2021 foram aprovadas algumas propostas importantes de apoios às micro, pequenas e médias empresas e particularmente de apoios nestes setores, não apenas de garantia dos salários dos trabalhadores a 100%, mas também de apoio às micro, pequenas e médias empresas para pagamento desses salários, medidas de dispensa do pagamento por conta, de outras medidas que podem ter um impacto positivo na vida de muitas micro, pequenas e médias empresas, mas eu relembro uma coisa: aquilo que é fundamental não é dar apoios às MPMEs para aquilo que perdem por não terem atividade. Aquilo que é fundamental para as MPMEs é recuperar a sua atividade, porque é recuperando a sua atividade, recuperando os seus clientes, que elas podem continuar a fazer a sua vida e podem continuar a manter os postos de trabalho e podem continuar a criar riqueza. E eu acho que essa é verdadeiramente a questão nuclear e a essa o estado de emergência não responde, porque o estado de emergência ainda está feito para isso. Norberto Patinho, a sua opinião sobre a situação da pandemia? É uma opinião de quem está confrontado com uma situação péssima, má. Não há boas notícias em ponto nenhum do mundo sobre a pandemia. Não há nenhum caso de grande sucesso que mostre que a pandemia não tem impactos negativos na sociedade. Eu julgo que devíamos convergir mais na procura de soluções, num discurso claro de apoio
a medidas que são imprescindíveis, e eu aqui estou em desacordo com o João, em alguns aspectos, compreendendo aquilo que ele diz e concordando no que ele pretendia que fosse hoje a resposta para muitas atividades económicas. Eu tenho que perceber que nós estamos confrontados com um problema de fundo, um problema que é importante, é imprescindível e é determinante resolvermos. Agora, tem sido claro que as medidas que têm sido tomadas, que as restrições que têm sido impostas, têm aliviado a pressão e têm tido resultados positivos. A leitura que faço também da reunião do Infarmed é que é claro, portanto, que estamos a entrar num momento em que há uma descida da taxa de transmissão. Os sinais dos últimos dias que temos visto também através dos médias são positivos. Há uma menor pressão nos internamentos, há uma menor pressão nos serviços de cuidados intensivo, há uma desaceleração na média do número de casos, mas é evidente que continua uma enorme pressão nos internamentos e nos cuidados intensivos, que nos deve preocupar e que nos deve, levar a tomar as medidas adequadas. Evidentemente que era bom que não fossem necessárias medidas, mas o João diz que não há certezas, e eu concordo, subscrevo, não hipótese de ser também, não há certezas quanto aos resultados objetivos das medidas tomadas pelo Governo. E há certezas quanto aos resultados que podíamos eventualmente prever se essas medidas não fossem tomadas, se houvesse um alargar da nossa vivência, portanto, que hoje está condicionada. Portanto, temos uma resposta clara e dá-me a sensação que o risco de procurarmos uma aventura desse tipo é muito maior. E queria dizer que nós não estamos isolados no mundo. Há uma série de exemplos por todo o mundo. Eu não conheço nenhum caso de sucesso, portanto, ou um caso em que essa abertura, portanto, em que nós ouvimos as notícias e percebemos que em todos os países há restrições à abertura dos restaurantes, há restrições, portanto, ou há em todos eles, na Europa, portanto, pelo menos, isso é um facto, assistimos. Há restaurantes que vão estar fechados até à primeira semana de janeiro em alguns dos países. É uma realidade que temos que perceber. Eu julgo que as medidas que têm sido tomadas em Portugal têm sido tomadas de uma forma equilibrada. E mais, penso que para evitar confusões e dúvidas, eu penso que esta declaração do estado de emergência é uma atitude responsável e uma atitude equilibrada e que nos permite não levar a que no dia a dia pudéssemos a ser confrontados, como fomos em alguns momentos, com decisões do governo que pudessem contrariar ou que não tivessem um suporte constitucional. E penso que as provas que o governo já deu de usar estes poderes que são conferidos pelo estado de emergência de uma forma ponderada e proporcional, e temos já alguns, infelizmente, não somos virgens neste aspecto, portanto, estas medidas têm sido tomadas e o estado de emergência já por várias vezes foi decidido na Assembleia da República, portanto, temos a prova que o Governo tem sabido usar com ponderação e com proporcionalidade este poder que lhe é conferido pelo estado de emergência. E por isso eu penso que é importante manter e adotar medidas que contribuam para evitar a propagação da doença, sem nunca, em momento nenhum, e estaria na primeira linha logo dos que estariam determinados a dizer não, sem nunca suspender a democracia, equilibrando a liberdade de cada um de nós, com algumas restrições, nomeadamente a de circulação, mas em prol do bem-estar de todos os cidadãos. As medidas duras que têm sido tomadas até agora, o abrigo do estado de emergência, é disso que falamos, numa renovação do estado de emergência, têm contribuído de uma forma, na minha opinião, decisiva e na opinião do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para melhorar os indicadores da evolução da pandemia. Em especial, o risco de transmissão da doença, que registra agora uma tendência de descida. Eu julgo que ninguém tem o prazer de implementar medidas que restringem algumas liberdades
e, sobretudo, ninguém tem o prazer de tomar medidas que criam sérias dificuldades, que não ignoramos a alguns sectores da nossa vida e da nossa atividade económica que têm sido severamente atingidos pelos efeitos negativos da pandemia, mas como disse o João, e possivelmente com contributo, portanto, sobretudo daqueles que viabilizaram que o orçamento fosse aprovado, e estamos aqui, os deputados que aqui estamos, contribuímos para isso, de uma forma ou de outra, portanto, têm sido tomadas medidas que têm tentado, nunca irão minorar por completo, mas têm tentado que as medidas, portanto, que a situação não seja tão grave como seria se não houvesse este apoio no que diz respeito ao pagamento de salários e a tentativa de recuperar a atividade aos poucos e com a abertura que vai sendo possível. Sectores como a restauração, a hotelaria, as agências de viagens, a cultura de uma forma geral, as diversões têm sido afetados de uma forma muito, muito gravosa e acredito que muitas destas pequenas, sobretudo as pequenas empresas, mas também as grandes empresas ligadas a estas atividades que vão ter alguma dificuldade na recuperação. E penso que é aí que o orçamento do Estado, uma boa gestão dos fundos comunitários poderá ajudar estas atividades a sobreviverem e a ultrapassarem os momentos difíceis e os desafios que vamos ter nos próximos tempos e que não podemos ignorar. Penso que relativamente àquelas questões de podermos passar, como o João referia, o Natal em família ou o Natal no restaurante, e penso que muitas das situações pontuais serão mesmo pontuais. Em determinadas situações seria mais seguro no restaurante, noutras situações seria mais seguro no ambiente familiar. Eu julgo que isso vai depender muito também da consciência e da nossa cidadania e da forma de enfrentarmos a responsabilidade que também nos é dada a cada um de nós. E penso que atuarmos enquanto sociedade, enquanto cidadãos, da forma como o temos feito até aqui, penso que tem sido de uma forma exemplar, há uma confiança, mas penso que isso também vem da confiança que os cidadãos, de uma forma geral, têm depositado nas medidas do governo. Eu penso que de uma forma muito significativa, para não dizer massiva, as medidas que têm sido adotadas pelo governo têm tido a compreensão e o envolvimento dos portugueses. E isso tem contribuído de uma forma muito importante para que atingíssemos e tivéssemos resistido conforme o temos resistido. Uma última palavra para dizer que também deposito muita confiança na vacina. Evidentemente que muitas dúvidas surgem, mas é importante que também nesta dimensão possamos dar uma sensação de darmos um sentimento de confiança à população. Penso que o quadro que nos foi apresentado sobre o plano de vacinação, podendo aceitar que possa ser melhorado, está muito bem concebido e vai permitir que, de uma forma equilibrada, porque não há soluções mágicas, não vai haver possibilidade de vacinar os portugueses todos no mês, em 3 meses, em 6 meses, isso seria impossível, isso seria criar uma falsa expectativa, mas de uma forma, e sendo assim, portanto, de uma forma criteriosa, transparente como foi e equilibrada, portanto, passando para a primeira linha, não só os mais idosos, as pessoas dos lares, mas sobretudo os profissionais envolvidos, quer na saúde, quer no social, e penso que é uma esperança também que vamos ter relativamente aos próximos tempos. Eu julgo que os atores, e este é um sentimento que tenho com alguns dos atores que podiam ser importantes, deviam preocupar-se mais em transmitir ou contribuir para este sentimento de confiança. Não se trata de nós, ou que os partidos, de uma forma geral, tenham sido responsáveis, nomeadamente aqueles que têm permitido que haja condições para responder à crise, sobretudo na dimensão económica, porque aí é fundamental, mas é importante que pessoas que têm cargos de responsabilidade, eu refiro-me concretamente, sei lá, um detentor de um cargo de bastonário de uma ordem, não pode surgir só para lançar achas para a fogueira, portanto tem que aparecer para dar orientações
e que contribuir para criar o clima de confiança que todos precisamos para enfrentar os tempos difíceis que ainda vamos ter pela frente. Muito bem, é um assunto armado, pelo menos para já. Vamos seguir para o tema do João Oliveira. O João propõe falar sobre o apoio às artes no Alentejo. João. Sim, isto porque foram conhecidos a semana passada os resultados do último concurso da Direção-Geral das Artes para os apoios à criação e à edição artísticas e infelizmente repete-se aquilo que tem acontecido nos últimos 2 anos de uma forma dramática. O quadro de exclusão de estruturas de criação artística dos apoios da DG Artes é uma coisa cada vez mais acentuada e cada vez mais incompreensível e que a muito breve prazo significará pura e simplesmente o encerramento de dezenas de estruturas de criação artística e o desaparecimento dos projetos artísticos, o desaparecimento da atividade artística e cultural, pelo menos nos moldes em que ela existia, nos moldes em que ela tinha condições para ser apoiada e desenvolvida. O quadro geral é assustador. Houve 506 candidaturas. Dessas 506 candidaturas, 388, ou seja, 77%, foram consideradas como elegíveis, ou seja, foram consideradas como merecedoras de apoio. Mas depois só há apoio para 110. Só houve apoio para 110. Ou seja, 77% das candidaturas são consideradas como merecedoras de apoio, mas só há apoio a 21%. E quando nós vamos ver onde é que estão estas 110 estruturas de criação artística que são apoiadas no resultado deste último concurso, ficamos a saber que das 110 há 102 que estão em Lisboa e no Norte. Na área metropolitana de Lisboa e no Norte. Ou seja, a área metropolitana de Lisboa e do Norte tem mais de 90% dos apoios que são atribuídos a estas estruturas de criação artística. Há uma no Alentejo, há 4 na região centro, 2 no Algarve, uma no Alentejo e outra nos Açores. E pronto, e está arrumado. Das 506 candidaturas, é assim que a coisa fica arrumada. Em particular no Alentejo, das 15 candidaturas que houve, de estruturas do Alentejo, 13 foram consideradas elegíveis, mas só um é que teve apoio. Isto é uma coisa dramática e é uma coisa que quase que obriga a perguntar à Ministra da Cultura o que é que ela tem contra as estruturas de criação artística e cultural do nosso país. O que é que ela tem contra as estruturas de criação artística e cultural que cumprem o papel da descentralização cultural. O que é que ela tem contra o direito à cultura que têm as populações do interior, particularmente as populações do Alentejo. Nós já fizemos o PCP apresentou um requerimento para a audição da Ministra na Assembleia da República e esperamos que ela vá rapidamente à Assembleia da República prestar esclarecimentos sobre isto, mas sobretudo encontrar soluções para os problemas que estão criados, porque isto é insustentável. Isto é insustentável. Nós andamos há 2 anos a dizer que há coisas que não podem estar dependentes de concursos. Há apoios que têm que ser concedidos a estruturas, independentemente de concursos, porque elas cumprem o papel de descentralização cultural, que é absolutamente fundamental como fator de coesão social. Nós temos que ter no Alentejo um conjunto de estruturas apoiadas, sem estar independentes de concurso, para poderem levar a cultura às populações da nossa região. Sem estar independentes deste garrote que é feito todos os anos com estes concursos de apoio às artes. Depois, é preciso que se perceba, afinal de contas, o que é que foi feito? O que é que foi feito pelo Ministério da Cultura com os reforços orçamentais que foram inscritos no orçamento para 2020 em relação a estes concursos e o que é que foi feito das promessas que foram feitas há 2 anos relativamente à revisão do modelo dos apoios às artes para nós termos agora um resultado que ainda é pior do que aquele que houve há 2 anos. É que nós estamos a tratar de uma coisa que ainda é pior do que aquela que aconteceu há 2 anos. E em muitas circunstâncias é o próprio júri que reconhece que a situação pode ser desgraçada porque em alguns casos os projetos artísticos já tinham o trabalho em desenvolvimento em novembro. E agora ficam a saber que não têm apoio. Que são considerados elegíveis, sim senhora, reconhece-lhes a qualidade, reconhece-lhes a capacidade de poderem ser apoiados, mas depois no fim acabam sem apoio, porque não há dinheiro para os apoiar. E há uma situação que é completamente insustentável e inexplicável com esta situação que está criada no Ministério da Cultura e particularmente em relação ao Alentejo, e eu não sei sinceramente o que é que vai acontecer. Nós já fizemos agora, nesta passada segunda-feira, um encontro com estruturas da cultura em Montemor o Novo, que foi muito, muito participado e pudemos ouvir
um conjunto de associações e de estruturas que ali participaram naquela audição, relatando as suas dificuldades, os seus problemas, em áreas muito diferentes, da escultura ao cinema, ao teatro, à dança, com estruturas com o trabalho mais diverso, algumas com atividades exclusivamente concentradas na região, outras que vêm de fora da região para a região, para no Alentejo de poderem desenvolver a sua atividade. Temos casos de algumas estruturas de criação artística que estão instaladas no Alentejo, que resultam de projetos criados noutros sítios, mas que resolveram vir para o Alentejo porque entendem que há aqui um papel que podem desenvolver e há aqui condições que podem aproveitar para o desenvolvimento do seu trabalho artístico e cultural, mas depois, quando vamos ver os resultados depois às artes, a desgraça é esta. O Alentejo, em 506 candidaturas apresentadas, há 388 consideradas elegíveis e 110 apoiadas. Dessas 110 apoiadas, há uma no Alentejo. Uma, em Évora, nada mais. O resto fica tudo à míngua. De facto, nós temos que perguntar a essa Ministra da Cultura o que é que ela tem contra o Alentejo e contra o interior do país e contra a descentralização cultural. Porque Por exemplo, devia haver, por exemplo, cotas para as regiões ou não? Essa questão é uma questão que já se discutiu várias vezes e até com várias propostas. Já houve quem defendesse cotas a distribuir, de apoios a distribuir para as regiões. Já houve quem defendesse que deviam ser cotas mínimas para garantir que pelo menos X estruturas podiam ser apoiadas em cada região, independentemente de poderem ser mais que essas. Já houve gente que defendeu que devia haver cotas de convergência, ou seja, as regiões que têm menos população e que têm menos estruturas apoiadas terem nos concursos a seguir mais percentagens de apoios com uma cota definida especificamente para isso. A questão das cotas já teve várias discussões, em vários sentidos. Inclusivamente a Ministra da Cultura admitiu que esse podia ser um caminho a considerar para resolver o problema. Há 2 anos que isso foi dito. Nós chegamos ao concurso de 2020 e o resultado é este que se vê. E a pergunta que tem que se fazer é, afinal de contas, o que é que esta ministra está a fazer naquele Ministério? E qual é a perspectiva que aquele Ministério da Cultura tem em relação ao trabalho cultural e artístico nas regiões do interior do país? Porque a concepção que esta gente deve ter, ainda por cima deve ser uma concepção, provavelmente, uma concepção dos 1800. Porque se calhar nem sequer passa pela cabeça desta gente que algumas das coisas que estão a ser feitas no Alentejo, neste momento, são coisas de valor internacional. São coisas de valor internacional. É trabalho artístico e cultural que é feito na região, com artistas da região, com estruturas da região, mas com projeção internacional, que é pura e simplesmente desvalorizada, secundarizada, completamente desconsiderada por quem depois toma decisões como estas que agora deram estes resultados deste concurso. Norberto Patinho, a sua opinião ou o seu comentário ao tema do João? O meu comentário não pode ser muito profundo em termos pormenorizados, porque não gosto de falar de elementos que não tenho em concreto na mão, mas quando soube há pouco que o João gostava de falar sobre este tema, também tentei perceber-me de qual era a dimensão desse mesmo problema e qual era o problema concreto, porque é um problema geral que todos nós sabemos que existe no sector da cultura e existe com uma maior gravidade na nossa região do Alentejo, que é a falta de apoios para o exercício da atividade cultural, daqueles que, de uma forma muito profissional e se têm debatido ao longo de décadas, para, portanto, promover a cultura na nossa região. E para isso, por várias vezes, portanto, temos reagido positivamente, penso eu, àquilo que são os problemas que se têm colocado os agentes culturais do nosso distrito e, de uma forma geral, do Alentejo, tentando, mostrando toda a nossa disponibilidade e tentando fazer, portanto, sentir o poder central a necessidade de um apoio mais efetivo a quem trabalha nestas áreas e quem trabalha estas áreas no interior do país. As soluções aqui aventadas quanto a futuras e às várias candidaturas pode passar eventualmente por cotas, mas vai ter que passar decisivamente por bonificações e incentivos para o interior. Quem vive no interior, portanto, tem que ter incentivos. Agora, tenho alguma dificuldade em concreto me manifestar sobre este concurso que o João aqui referiu e que apresentou dados concretos, porque há vários concursos
e há vários, portanto, apoios que têm ocorrido, sobretudo este ano, que tem sido um ano de crise, um ano em que, por vários momentos, também já houve reforços, e recordo-me que entre agosto e setembro estava aberta uma candidatura para reforços à atividade de agentes culturais que foram mais ainda do que todos, de uma forma geral, penalizados por este momento crítico que vivemos, e não esquecer que o sector da cultura é daqueles que mais penalizado tem sido pela pandemia, mas dizia eu, portanto, houve alguns outros momentos em que houve outros concursos, por exemplo, portanto, que foi aberto em agosto, setembro, houve algumas companhias do Alentejo, nomeadamente algumas das que têm mais significado, não consegui, portanto, não consegui ter os elementos em concretos porque não tive acesso a esses resultados, mas sei que, por exemplo, o Sendrev, a Bruxa, penso que o Pé de Chumbo, não sei se mais algum, tiveram alguns apoios suplementares. E por isso tenho alguma dificuldade em me referir a este quadro que o João aqui referiu. Este quadro deve ser portanto, cujas atas portanto, e classificações das candidaturas está colocado, porque é este que aponta para 115 projetos, ou 110 ou 115 projetos apoiados e que vão receber, quando havia muitos mais candidaturas. Acho que houve um aumento de 59% de candidaturas neste concurso relativamente a outras anteriores. Mas também queria dizer que a desproporcionalidade que existe, portanto, naqueles números que o João referiu, relativamente a Lisboa e Norte, relativamente ao resto do país, é uma desproporcionalidade também que existe no número de candidaturas, porque se formos a verificar, as candidaturas do Alentejo não foram muitas, e eu tive pelo menos naquilo que me foi, e de uma forma, digo, e espero não estar a cometer nenhum erro muito grave, portanto, que terei o cuidado de verificar agora mais atentamente e tomar as posições que forem entendidas como justas para reforçar algum aspecto que tenha penalizado os nossos agentes, mas, portanto, julgo que não chegaram a 20 os concorrentes da região Alentejo toda, portanto, porque não os fracionei por distritos. Portanto, houve... São 15 candidaturas no total. 15 candidaturas no total, portanto, e algumas, portanto, a título individual, agentes que... Nesta área da criação e da edição. Nesta há os outros concursos da programação. E o grande número, o grosso das candidaturas são, na verdade, da área metropolitana de Lisboa e também do Norte. E nós estaremos, se calhar, portanto, equilibrados com o centro, com o Algarve, se calhar até mais do que o Algarve, por aquilo que vi numa imagem rápida, porque não tive tempo para mais. Mas, de qualquer das formas, no essencial, estou de acordo com o João, temos que encontrar uma solução por forma a darmos um apoio maior e serem apoiadas estas pessoas que têm dedicado, muitas delas, uma vida a promover a cultura e a sempre dar um contributo forte para o desenvolvimento do Alentejo e do nosso interior. E eles merecem, da nossa parte, também uma resposta positiva. O país veio de uma situação difícil, de muitas décadas de passagem da cultura para um patamar inferior das nossas prioridades. Houve um momento muito negro para a cultura e a pouco eu julgo que temos procurado e temos tentado chegar a patamares mais equilibrados daquilo que deve ser o contributo do Estado para promover a cultura no interior. Continuo disponível e estarei atento e disponível para lutar para que os apoios sejam equilibrados e sejam aqueles de que os nossos agentes culturais são merecedores. Muito bem, vamos agora para o tema do Norberto Patinho, a destruição do património no espaço rural, é o tema que o deputado do PS escolheu. Porquê é que traz este tema? Isto ainda tem a ver com, enfim, há um tempo atrás, há umas semanas, ou um mês ou dois atrás, falou-se muito na destruição de património, nomeadamente uma anta no concelho de Évora e também uma outra no concelho de Mora. É isso que o leva a abordar esse tema? Sim, é essencialmente isso e uma reflexão um pouco mais larga sobre, portanto, as causas dessa situação. Eu julgo que uma falta de atenção pelo património é algo que infelizmente tem acontecido um pouco e lembro-me sempre de sermos confrontados com situações de destruição do património, quer seja
na dimensão do espaço rural, quer seja no domínio público, no espaço urbano, tem havido ao longo dos anos vários atentados e penso que isso, mais que com uma classe profissional, prende-se com uma forma de estar com um aspecto de cidadania que julgo que nas pessoas que cometem esses crimes, portanto, tem mais que ver com a sua dimensão cultural do que propriamente com a área da sua atividade. Mas penso que o contributo que esses agentes, portanto, da destruição, promovem, só vem contribuir para uma má imagem daqueles que tentam exercer a sua profissão e desenvolver a sua atividade de uma forma equilibrada e construtiva. As questões que surgiram, portanto, e com uma nova dimensão da agricultura na nossa região, algo que defendemos ao longo de décadas, mais agricultura, mais trabalho no campo, mais emprego, mais atividade rural, provoca, portanto, abusos, sobretudo por parte de quem não tem em consideração o nosso património. E sem exemplos disso recentes aqui no nosso distrito, o que aconteceu na Torre dos Coelheiros, de alguma forma também o que aconteceu em Mora, mas eu queria chamar, e porque tive alertas recentes sobre isso, há outro património para além do edificado. Temos também património ambiental importante. O Montado é uma paisagem, talvez a paisagem mais icónica do sul de Portugal, é um marco na nossa identidade, nas tradições, nos nossos costumes, mas é também o garante de muito emprego e mão de obra. Talvez a mão de obra mais bem paga dos trabalhos que se desenvolvem no mundo rural. E estou com algum receio, fui alertado para isso e estou a tentar, portanto, verificar se podemos agir antes de serem cometidos mais alguns atentados. Portanto, fui alertado para, portanto, alguma intenção de arrancar sobreiros ou azinheiras com centenários, que fazem parte do nosso património ambiental e que, portanto, não são árvores isoladas, que aquelas, às vezes, para as quais se criam algumas exceções na nossa legislação, mas são árvores que precisavam era de ver, portanto, essa sua área adensada, com um adensamento portanto, da cultura de azinheiras e sobreiros. Portanto, e é também esse aspecto que queria chamar a atenção. Portanto, há alguns atentados ao património que nós temos por obrigação tentar impedir. De qualquer das formas, eu penso que não devemos e não estamos a prestar um bom serviço ao nosso Alentejo, àqueles que acreditamos que é possível haver uma nova agricultura, uma agricultura que promova o desenvolvimento, que promova a fixação das nossas populações e que promova uma melhor qualidade de vida na nossa região. E penso que o regadio, da forma equilibrada, da forma planeada que foi e que deve ser executada, foi e é uma das respostas mais positivas na luta que temos travado pela coesão territorial e pelo desenvolvimento do interior e do território rural. O regadio veio introduzir um novo paradigma na nossa agricultura alentejana, trouxe mais tecnologia, sem dúvida, trouxe uma maior profissionalização, há um maior conhecimento, há uma maior diversificação de produtos. Há produtos hoje que produzimos no nosso Alentejo que nem imaginamos que os produzimos, e alguns deles com uma expressão em termos de exportações bastante importante. Há uma interação hoje muito forte entre aquilo que produzimos e a indústria agroalimentar e produzimos muito para os mercados externos. A agricultura e, sobretudo, a agricultura da nossa região tem dado um contributo muito forte para o equilíbrio da nossa balança comercial e para uma melhor, portanto, rentabilidade daquilo que produzimos na região. A modernização da agricultura é um imperativo.
é importante que modernizemos. Agora, é importante que os nossos agricultores também saibam responder de uma forma positiva às novas exigências. E estou convencido, e já o disse várias vezes, que uma grande maioria dos nossos agricultores está preparado para este impacto, está disponível para avançar com cuidados também e de uma forma séria nesta perspectiva. E tenho a certeza absoluta que a grande maioria dos agricultores critica e censura estes crimes ambientais e patrimoniais que foram cometidos. A minha, portanto, chamada deste ponto é um alerta também. Penso que nós, políticos, a sociedade de uma forma geral, temos obrigação, penso que não prestamos um bom contributo diabolizando tudo o que seja agricultura intensiva, porque ao diabolizarmos a agricultura intensiva, e se queremos referir-nos ou atacar o olival e o amendoal, estamos a referir tudo, estamos a referir a vinha, aquelas vinhas todas no Rio Douro, que fazem parte do nosso património, até do nosso património, portanto, são património da humanidade, são agricultura intensiva. A pera rocha, há vários produtos que são agricultura intensiva, portanto temos que ter algum cuidado. Temos que ter algum cuidado na forma como diabolizamos. Portanto, quando falamos de cultura intensiva, parece que estamos a atacar alguma coisa que é um fantasma. Não, é uma forma de agricultura que tem que ser equilibrada, que tem que ser de acordo com as disponibilidades da água e que tem que ser de acordo com regras ambientais e de respeito pelo nosso património. João Oliveira. Bem, vamos lá ver. Esta questão é uma questão que tem dado água pela barba, como se costuma dizer, mas particularmente nos últimos tempos acabou por ter maior expressão na sequência do acumular de situações de destruição de património cultural e ambiental também, no quadro da instalação de agricultura de culturas intensivas, super intensivas, sobretudo o olival do amendoal, que é sobretudo aí que a questão se tem sistematicamente verificado. E eu queria dizer o seguinte, eu acho que não há de facto, não pode haver de facto nenhuma ideia de diabolização das coisas, mas tem que haver alguma ideia de responsabilização no tratamento destas matérias e com a gravidade que elas têm. Já não vou trazer para aqui a discussão sobre as questões dos impactos ambientais, dos recursos naturais, do uso intensivo dos recursos naturais. Quando nós estamos a falar de culturas intensivas ou superintensivas, elas designam a intensidade da utilização dos recursos naturais. Por oposição às culturas tradicionais, estas culturas fazem um uso intensivo ou superintensivo dos recursos naturais. As consequências que esse uso intensivo ou superintensivo dos recursos naturais terá para o futuro do nosso território é uma coisa que em algumas circunstâncias não se sabe, mas que já se desconfia que pode ser muito má. Aliás, os estudos que vão aparecendo sobre isso, particularmente em zonas como o Alentejo, onde a qualidade do solo é muito pobre e o impacto do desgaste dos recursos naturais com este tipo de utilização intensiva e superintensiva é muito significativo. Os estudos que vão aparecendo apontam de facto para uma perspectiva de futuro que não é propriamente muito animadora, mas eu já não vou trazer esta parte da discussão para aqui, se calhar isso pode ficar para um tema da rádio agora no início do próximo ano, sim, para podermos fazer essa discussão mais a fundo. Concordo. Agora, objetivamente, sem diabolizações, aquilo que nós podemos dizer é que nos últimos anos temos vindo a assistir em praticamente toda a região do Alentejo, não haverá nenhum distrito, nenhuma região, nenhuma sub-região do Alentejo que escapa a isto, mas aquilo que nós temos vindo a assistir é uma destruição sistemática de património em contexto de práticas agrícolas. Património do ponto de vista arqueológico e megalítico, portanto, povoados pré-históricos, monumentos megalíticos, pontes romanas, vilas romanas, entre outras tipologias de património, nós temos vindo a assistir a isto. São já mais de 10 concelhos, desde 2017, são já mais de 10 concelhos, são já mais de 10 os concelhos onde estas situações se têm vindo a verificar. E isto compara com situações idênticas em contexto urbano, com duas situações. E isto naturalmente tem que fazer pensar. Tem que fazer pensar, porque eu julgo que ninguém lhe passa para a cabeça que só em contexto urbano é que haja alguma sensibilidade para
a proteção do património ou a preservação do património. Não é? Essa sensibilidade tem que estar presente, seja qual for a circunstância. Agora, aquilo que nós verificamos é que no contexto de preparação de terras para a instalação de culturas intensivas e superintensivas, estas situações se têm multiplicado. E, objetivamente, isto é um problema, e é um problema que tem que ser tratado nestes termos. Nestes termos. Porque é preciso que se tomem medidas para garantir que isto não possa acontecer. Não é? Há duas coisas que eu acho que era preciso. Isto que eu vou dizer não é nenhuma novidade, é uma receita que se repete em muitas outras coisas. Mas eu acho que a prioridade devia ser a de consideração de elementos preventivos. Porque esses devem ser prioritários em relação aos elementos reativos. Há uma questão que está a ser considerada e está a ser discutida, julgo eu, que até entre a Direção Regional de Cultura e entidades com capacidade e competência para tomar decisões, particularmente do ponto de vista legislativo, para que essa questão possa ser ultrapassada, que é a da classificação do património megalítico e arqueológico para garantir que a sua destruição seja mesmo considerada como um crime. Porque, ainda que haja medidas legais que impedem a destruição do património não classificado, a verdade é que só quando há classificação de património é que esse património, é que a destruição desse património passa a ser crime. E, portanto, há uma linha de intervenção por essa via. Eu diria que isso talvez possa acontecer do ponto de vista da dissuasão, de alguém saber que tem que responder por um crime quando destrói o património. O problema é que, se as situações continuarem a repetir, como se tem vindo a verificar, a gente até pode encher as prisões de condenados por destruição de património. Ficamos a ser um património. E não há nada a fazer. A partir do momento em que ele está destruído, não há nada a fazer. Porque a reconstituição natural, nestas situações, é uma daquelas que não é possível de fazer-se. E, portanto, aquilo que devia haver era um foco nas medidas de prevenção. As medidas de prevenção, em alguns casos, já foram tomadas, por exemplo, já foram definidas regras, por exemplo, de fiscalização. No caso de culturas que beneficiam de financiamentos comunitários, há um mecanismo preventivo de verificação do cumprimento do respeito pelas regras de proteção do património arqueológico e cultural para garantir o acesso ao financiamento comunitário. Estas duas situações que agora vieram ao público, em Évora e em Mora, são duas situações em que não havia fundos comunitários. Ora, não havendo fundos comunitários, não há o tal mecanismo preventivo de verificação do respeito pelo património arqueológico. Tem que se encontrar uma solução para isso. Porque eu julgo que é verdadeiramente aí que a questão tem que ser resolvida, é do ponto de vista da prevenção. Porque nós estamos a tratar de uma questão que não é uma questão de suma desimportância. Na vertigem do negócio e na vertigem do lucro, às vezes parece que vale tudo. E destruir património arqueológico, em alguns casos com milhares de anos, que é muitíssimo significativo para a compreensão da nossa própria existência à face da Terra, não é uma coisa que possa ser secundarizada. E não é uma coisa que possa ser secundarizada perante qualquer atividade económica, nem mesmo perante a atividade agrícola que corresponda a uma satisfação de necessidades essenciais das populações. A preservação do património arqueológico tem que ser considerada como uma das prioridades no desenvolvimento de qualquer atividade económica, incluindo a atividade económica, a atividade agrícola. E, portanto, é absolutamente fundamental que sejam mantidas, ou melhor, que sejam criadas regras para prevenir estas situações e, sobretudo, mantida a atenção, que seja mantida a atenção por parte das estruturas públicas que têm responsabilidade para intervir nestas matérias, que naturalmente temos também de fazer uma verificação dos meios que têm à sua disposição para poderem intervir nestas situações, para garantir que isto não se repete. E eu diria que há aqui alguns elementos, do ponto de vista da dissuasão em relação a estas situações que já aconteceram, há aqui alguns elementos que se calhar têm mesmo que funcionar. Bem, eu não sei se eventualmente, nas situações em que se verificou a destruição daquele património arqueológico que foi verificado em Évora e em Mora, eu não sei se eventualmente a aplicação de coimas pesadas, duras, e eventualmente a proibição do desenvolvimento daquela atividade agrícola que estava a ser feita, se não é uma das medidas que tem que ser considerada. Porque será talvez do ponto de vista da dissuasão e do ponto de vista das medidas imediatas que têm que ser tomadas para garantir alguma eficácia em relação a estas questões, será do ponto de vista imediato pelo menos um dos caminhos a percorrer para garantir que estas situações não se continuam a multiplicar. É que ainda não tinha passado um mês, desde a notícia pública daquilo que tinha acontecido em Évora, já estava a acontecer outra vez a mesma hora. E portanto há aqui de facto um sentimento de impunidade
de quem instala este tipo de culturas fixado exclusivamente no lucro rápido e no lucro volumoso que quer obter, desconsiderando tudo o resto, desconsiderando valores que são valores da sociedade, que não podem ser sacrificados em nome do interesse individual dos empresários que instalam este tipo de culturas. E eu acho que, simultaneamente, devem-se valorizar as práticas agrícolas que são não só ambientalmente sustentáveis e correspondentes às características do nosso território, às características climáticas, às características orográficas e outras, mas também que são respeitadoras deste tipo de valores do património cultural. E eu diria que, do ponto de vista das culturas tradicionais, nós não temos a identificação de problemas como estes que são colocados. Durante milénios, aquelas antas puderam ser preservadas porque as culturas agrícolas tradicionais que eram desenvolvidas nunca as puseram em causa. E isso é um elemento que nos deve fazer pensar. É um elemento que nos deve fazer pensar também quando discutimos estas questões das práticas agrícolas e daquilo que queremos e não queremos para os nossos territórios. Roberto, quer dizer alguma coisa ainda? Só de uma forma rápida, eu concordo com o que o João disse, mas também queria dizer que hoje há um foco maior sobre aquilo que se passa e as coisas passam-se em grande dimensão, mas ao longo da nossa história assistimos a muitos, e muitos deles nem foram conhecidos, porque situações destas, se calhar aqui há 50, 60 anos, davam-se e nem sequer tinham a dimensão que hoje a comunicação social permite dar a estas situações. De qualquer das formas, eu estou totalmente de acordo com o João quando se refere que temos que ter uma atitude de prevenção. O prevenir é fundamental e é portanto, tendo em conta isso precisamente, que julgo que é fundamental e estamos a trabalhar nesse sentido para uma regulamentação da lei de bases do património. Realço a importância da classificação do património megalítico e arqueológico do Alentejo, acho que é um elemento da maior importância, mas também é importante que os planos diretores municipais passem a ter medidas sancionatórias, ou seja, contraordenações, porque hoje, em alguns, nem em todos os PDMs, refere-se, portanto, ou permite ter uma tomada de posição, mas depois não há um quadro sancionatório que leva a que não haja eficácia. Há um aspecto que o João aqui referiu e que eu julgo que é importante também termos em conta. Portanto, temos que criar condições para haver um maior acompanhamento, porque estas situações surgem, nomeadamente, quando se preparam as terras para novas culturas, ou têm surgido estas que temos conhecimento. E é fundamental que exista um maior acompanhamento e uma maior fiscalização dessas ações, de forma a que situações deste tipo, e que merecem a nossa mais veemente condenação, não sucedam. Muito bem, chegamos ao fim do programa desta semana. Cumprimos a nossa agenda. Quero agradecer mais uma vez a vossa participação à distância, para não corrermos os riscos da Covid-19. Agradeço mais uma vez a vossa participação. Ficamos por aqui. Regressamos em janeiro. Boa tarde.